A minha busca fez com que eu chegasse num resultado muito bom na minha qualidade de vida. E eu falei, preciso aprimorar isso daqui para levar isso para os meus atendimentos também. Então eu falei, por que eu vou me limitar a tentar encaixar tudo dentro só da psicologia se isso aqui é muito bom também? Estamos começando mais um Descoisando Cast. Meu nome é Bruno Prado. Eu sou Erika Yumi. E hoje nós temos um convidado mais que especial no episódio de hoje. Um convidado diretamente de Santo André? São Caetano. São Caetano, ali da grande ABC de São Paulo. O nosso convidado de hoje, ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele é constelador familiar também. Isso. Hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta, e a gente vai bater um papo bem legal, extremamente disruptivo sobre terapias, como funciona, como ele chegou, né, a se tornar um hipnoterapeuta, entre várias outras situações associadas a isso, e claro, querendo entender um pouquinho mais sobre a vida dele. Nosso convidado de hoje é Marcelo Smirhel. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, uma grande honra estar aqui com vocês também. Show de bola, show de bola. Marcelo, sabe que é muito importante pra gente que você esteja aqui, por quê? Porque nós somos terapeutas também, mas a gente não tem formação em psicologia e nada da área da mentalidade, da saúde, enfim. E muitas pessoas questionam a gente assim, mas cara, vocês não são psicólogos, mas pode isso e tudo mais. E você que fez o caminho inverso, né? Você que já tem uma bagagem da área da mentalidade e foi pra hipnoterapia, como que foi isso, assim? Por que você escolheu fazer psicologia, pra começar? Então, começar. Eu fui buscando a psicologia tratando o trauma que eu tinha, assim, perdi um irmão muito cedo. E aí eu fui buscando, eu vi que eu não dava conta daquela situação. Chegou num ponto que eu desenvolvi ansiedade, desenvolvi depressão e foi evoluindo. E chegou num ponto que eu falei, eu preciso de ajuda. Eu não estou sabendo lidar com isso que eu estou sentindo. Não tenho recurso para lidar com isso. E aí comecei a buscar o auxílio psiquiátrico e o auxílio psicológico para lidar de uma maneira mais saudável, entender aquilo que eu estava sentindo, que até o momento eu não conhecia. E eu fui vendo tal, que aquilo me fazia bem, ajudava eu a me perceber melhor, tudo ampliava a minha percepção. Você tinha quantos anos, Marcelo, quando você foi diagnosticado com depressão? Nisso daí eu tinha 27, 28 anos, mais ou menos. E aí eu comecei a buscar o auxílio. Tal, fui fazendo terapia. Saí do medicamento, fui conseguindo me organizar melhor. E aí, em determinado momento, a minha psicóloga olhou para mim e falou, você já tá conversando com seus amigos, você tá indicando quando precisa de auxílio, quando precisa disso, daquilo, por que você não vai estudar psicologia? Você escuta bem as pessoas assim? Aí eu falei, legal, vou lá, eu vou ver qual é que é. E aí eu fui lá, prestei o vestibular, quando entrei no curso lá, falei, nossa, me encontrei assim com as matérias, assim, entender as pessoas, entender as teorias, assim, falei, nossa, que sensacional isso aqui. Comecei a me animar, estudar, e nisso fui continuando, mantendo a terapia, tudo. Foi, aprendi bastante, assim, com os estágios, os amigos, assim, conversando bastante, assim, mas por várias teorias, você aprende a olhar várias situações, a mesma situação de vários ângulos, de várias teorias, mas só que tem aquela teoria que você se identifica mais. E aí chegou a determinado momento, eu vi que algumas teorias, eram legais, formaram a base, assim, da psicologia, mas, e a aplicabilidade prática? Porque eu sempre gostei de ver resultado. O quanto aquilo podia contribuir, o quanto aquilo era eficaz no resultado. E aí eu falei, peraí, isso aqui não encaixa bem com o que eu tô buscando, isso aqui encaixa melhor. E eu fui me alinhando. Qual que você se identificou mais? Eu gosto mais do existencialismo, eu gosto mais do Rogers, eu gosto mais do como ele traz, assim, do como ele reflete, do como ele... Dentro da psicologia. Dentro da psicologia, do como ele devolve, assim, pro paciente. Não fica só naquele... refletindo só o que o cliente traz ali. Ele vai lá, ele tem uma interação maior. E eu vi que a minha linha de abordagem, assim, a minha prática era natural daquele jeito já. Então, eu vi que as outras teorias, assim, não encaixavam tão bem. E eu fui buscando. Aí, quando eu fui concluindo o curso, a psicóloga que eu acompanhava já não estava encaixando mais.
que eu tinha um entendimento maior das teorias, e aí eu falo, vou buscar alguém que está mais alinhado com a minha maneira de agir, a minha maneira de atender mesmo. E eu comecei a fazer com uma outra psicóloga. E a partir dali eu comecei a ampliar cada vez mais, aprofundar cada vez mais nas minhas questões, mostrar cada vez mais ângulos. E o que sempre me ajudou muito eu começar na minha área é eu aprofundar cada vez mais em mim. Porque para mim não tem como eu atender bem uma pessoa se eu não tenho uma vivência daquele bem-estar ali. Então, para mim... Se você não está se resolvendo, Exatamente. Né? A famosa frase que eu gosto muito de usar é que não confie em terapeutas que não fazem terapia. Exato. Você tocou num ponto interessante, só te cortando um pouquinho, Marcelo, em relação às vertentes de estudo dentro da própria psicologia. Eu sou extremamente leigo, né? Nunca fiz um processo com um psicólogo, nunca passei por uma terapia. E a que eu mais ouço falar é a famosa TCC, né? A terapia cognitivo-comportamental. Como é que funciona isso? Quais são as linhas dentro da psicologia, as linhas que os psicólogos mais abordam? Como é que funciona isso? Então, a TCC ela tem um funcionamento muito grande. Eu vejo que ela tem um enorme resultado assim, com crianças, com diversas situações. Mas quando eu olhei aquilo lá, eu falei, eu vou ter que encaixar a pessoa em um esquema, vou ter que encaixar a pessoa em um quadrado aqui. E para mim, o limitar, quando você faz isso, para mim tá limitando. Tá limitando. Quando você coloca a pessoa, né? Você quer adaptar ela ao método. Isso, exato. Então, eu olhava lá os estudos, eu achei interessante, falei, pô, legal. Mas eu vi que aquilo não encaixava comigo. Com a minha maneira de atender, com a minha maneira de agir. Então, eu preferi continuar na minha caminhada. Tem a psicanálise, eu vejo que a psicanálise contribuiu muito, foi fundamental para o início de tudo, mas ela devolve muito pouco. Então, eu vejo que assim, na minha maneira de perceber, na questão de resultado, do quanto ela contribui ali para a pessoa se perceber, que eu vejo assim, se eu tenho um grande conhecimento, se eu tenho uma grande vivência, por que eu não posso contribuir para o processo também e só refletir o que a pessoa traz? Então, eu vi que aquilo ali, eu ficava amarrado. Então, eu vi que assim, eu tendo a percepção, ficando só contribuindo sem, como é que fala, me envolver na situação, mas assim, dentro do que a pessoa traz, trazendo o meu conhecimento, trazendo tudo o que eu tenho de estudo, disso, aquilo, então eu falei, pô, por que eu vou ficar limitando o processo ali a ficar encaixando num quadradinho? Então eu vi que várias teorias, falei, pô, isso aqui não vai levar aonde eu quero. Tem o behaviorismo, tem o... Nisso você está falando ainda você dentro do processo ou atendendo clientes? Também, porque eu já passei pelo processo de psicanálise, tudo isso assim. Você se sentiu limitado aí dentro da psicanálise, dentro do TCC, você chegou, bateu a cabeça num teto ali e falou, eu quero mais... Mas dá um exemplo dessa limitação, porque, por exemplo, igual o Bruno falou, eu também sou leiga, eu conheço isso por ser cliente, né? Por ser paciente. Então, por exemplo, quando eu fiz ao todo 10 anos de terapia, só que eu não sei qual terapia que eu fiz, porque o leigo, ele não vai falar assim, qual que você faz? A não ser que ele tenha alguma bagagem já, né? Falar, psicóloga. Psicóloga, eu não sei o que ela faz, eu vou lá, né? Isso. E aí eu percebia que, assim, a única diferença que eu consigo te dizer entre os que eu fiz era que uns falavam mais, outros menos. Isso. Até chegar num ponto, assim, de, por exemplo, tinha uma vez que eu fiz terapia com uma pessoa, que eu chegava... Eu sabia que eu tinha 45 minutos lá, né? Eu ficava olhando no relógio assim, porque aquilo me deixava ansiosa. Por quê? Eu falava, ela só ficava olhando pra mim assim, dava 5 minutinhos, ela dava uma olhadinha assim. Tá bom, Érica, então a gente se vê semana que vem. Eu falava assim, mas é isso? Mas beleza, né? Você Porque nisso, você tá refletindo com você mesmo. Ah, entendi. Então, era esse o objetivo? Eu ouvi o que eu tô falando? Isso. Ah, tá. Então, nisso eu vejo que algumas teorias, eu falo, pô, se eu vou só refletir em cima do que a pessoa traz, se eu não posso colocar algo novo ali para ajudar a pessoa a ampliar aquilo lá, esse resultado vai ficar muito longo. E qual linha que é essa? Só pra eu saber. A psicanálise. Eu fiz... descobri, tá bom. 10 anos depois, né? Entendi. Então, assim, eu vi que, assim... É legal, funcionou por muito tempo, mas assim, evoluiu. Concordo que evoluiu, mas eu vejo que
com isso, várias outras linhas evoluíram também, trazendo a possibilidade de ampliar cada vez mais. Então, eu acho que a gente buscar ampliar, a gente tem outras maneiras de contribuir de uma maneira mais eficaz para o resultado da pessoa também. Então, por que se limitar a querer encaixar tudo dentro de uma caixinha só? Falar, tudo vai funcionar por isso daqui. Funciona, mas o processo que eu demorei para trabalhar o luto ali pela psicanálise, se eu tivesse na constelação, hoje, e muitas vezes em um atendimento lá, ou de hipnoterapia, a pessoa sai lá mesmo, mas o que você fez? E a mudança é muito grande. Então, qualidade de vida da quando pessoa. você começou a perceber essa... vamos chamar assim de... O Bruno falou limitação, né? Mas talvez... Aí, o que você começou a questionar e buscar? O que foi teu start? As coisas que eu senti internamente. Então, assim, eu fui percebendo que a psicoterapia foi me ajudando muito, ampliou muito a percepção de mim mesmo, a organizar várias questões, a tratar várias questões. Mas chegou num ponto que tinha questões que não vinham conscientemente. Tinham questões que vinham mais... Eu sentia um medo, eu sentia uma angústia, mas eu não sabia de onde vinha. E eu vi que chegou num ponto que eu falei, eu preciso de uma ajuda fora da psicologia. De algo mais amplo. Aí eu fui buscar a hipnoterapia. Tá, então vamos lá. Você, pelo que eu entendi aqui, você teve uma clareza muito maior do seu real problema dentro da psicologia, porém até então você não tinha resolvido. Sim. Várias questões eu resolvi, mas eu sentia ainda um medo lá dentro que não vinha de maneira consciente. Ah, tá. Legal. E você, como formação em psicologia, você falou, daí eu fui atrás da hipnoterapia. Vocês estudam hipnose? Não. E é comentado alguma coisa? Mas assim, é bem o fio do cabelo mesmo. Entendi. Aquilo que Freud não teve resultados. Exato. Bem dessa maneira mesmo. É bem como uma crítica mesmo. E por que a academia critica a hipnose? Não sei se... Para mim, acho que eles não vão dar conta de falar sobre essa situação e conflitar com as outras teorias. Eu tenho um textinho do Freud, né, falando sobre isso, né, que após várias tentativas, tornou-se enfadonha a utilização da hipnose em atendimentos, né? Aí muitas pessoas acabam pegando essa frase dele dentro de um contexto acadêmico e trazendo para a realidade dizendo não funciona. Porque Freud não teve resultados. Mas é aquela coisa, muitas pessoas hoje, com diversas ferramentas, não têm resultados também. Com certeza. Então você também não vai mais usar aquela ferramenta, vai jogar fora. Isso. Mas eu recebi uma caixinha essa semana dizendo, Bruno, a minha psicóloga disse que a hipnoterapia não tem comprovação científica. Aí a minha resposta para ela quanto a isso foi, pois é, a psicologia tem comprovação científica, deve ser por isso que ela tem resultado com 100% dos clientes que ela atende, né? Ou seja, as pessoas pegam uma coisinha, uma vírgula e querem generalizar para todas as áreas. Exato. Mas você chegou até a hipnoterapia como? Com uma amiga. Foi dessas outras terapias, a hipnoterapia foi a primeira? Foi. A hipnoterapia foi o começo que eu estava buscando, assim. Acupuntura, outras coisas, assim. Sempre busquei, assim, ter um cuidado, assim, com o físico, com o mental, assim. Mas... eu vi que eu precisava, de algo mais profundo. E uma amiga, a Priscila, ela me apresentou para a hipnoterapia. Falou, vamos lá, eu vou te mostrar como é que é. E tinha até um cliente meu na época que estava interessado também. E eu falei, vamos lá, quero conhecer. E aí, assim, ela conseguiu acessar, ela conseguiu contribuir para que eu acessasse, né? Vou explicar melhor. Para que eu acessasse ali um medo que vinha, nossa... Você passou por um processo com a Priscila. Isso. Entendi. E aí nesse processo eu consegui, acessar e ressignificar ali esse medo. E, assim, foi coisa de um mês depois eu senti uma paz e uma tranquilidade dentro de mim, sem ansiedade, sem nada, assim, aquela coisa que eu tinha, assim, zerou dentro de mim. Eu falei, peraí, preciso aprender isso aqui. Preciso aprender isso aqui para levar para mais pessoas, porque conseguiu
chegar num ponto, que nem eu falei, que conscientemente eu não estava conseguindo chegar. E quantas pessoas também, muitas vezes, têm conflitos que não vão vir de maneira consciente. Então, eu vejo que assim, a gente ter ferramentas para poder ampliar e além do que a pessoa às vezes está trazendo ali, para contribuir para o processo dela. Que eu sempre fui falar, ó, deixa eu ver de que maneira eu posso contribuir mais e mais. E aí, daí foi a hora que tipo, conheci a hipnoterapia, eu vi que falei, opa, peraí, tem mais um leque aqui. Aí explodiu a caixinha. E assim, para você que chegou na formação, porque pra gente acho que foi relativamente simples, porque a gente vem de áreas completamente diferentes, né? Eu da arquitetura, o Bruno de... O que você denomina que você veio? Não, eu, sei lá, eu trabalhei, eu me considero... Eu trabalhei com vendas a vida inteira, né? Eu sou formado em marketing e propaganda, mas eu trabalhei com vendas a vida inteira. Então, sei lá, varejo. Então, pra gente foi meio fácil porque a gente chegou copo vazio. A gente não sabia nada, né? E como que é pra você já... Porque não deu pra você entrar copo vazio, né? Não deu. Como que foi pra você? Querendo ou não, você já entra com a régua alta, né? Já um pouco mais crítico em relação a algumas coisas. Na verdade, eu entrei bem assim... É que nem eles falaram, tipo, você entrar com o copo vazio, eu entrei com o ralo aberto. O que não servia mais, vai falar, vai pro ralo. Legal. E foi bem assim mesmo. Eu falei, peraí, tipo, isso daqui tem mais sentido do que aquilo ali, então isso aqui já não encaixa mais. Entendi. E você acha muito confrontante a matéria, o conteúdo? Eu acho que... Com o que você aprendeu na faculdade? É assim, pô, várias teorias acabam perdendo sentido. Porque você consegue acessar, você consegue chegar num ponto ali que a teoria, ele só passa, só fica no superficial. E vocês já conseguem aprofundar muito mais com a hipnoterapia. Então, é muito mais profundo o processo. E como que foi essa transição para você? Porque você já tinha seus clientes de psicologia. Como que foi para os seus clientes isso agora? Porque eu já tive alunos, né, que são formados também igual você, e eles falaram assim, Érica, como é que eu vou chegar pro meu cliente agora, que tá há 3 anos comigo, e falar que em 2, 3 sessões a gente pode resolver aquela questão? É complicado, né? Sim. É o que eu vejo que assim, eu tento integrar todas as ferramentas. Porque eu vejo que assim, cada uma contribui com a sua maneira. Eu vejo que a psicoterapia contribui lá muito para o processo de desenvolvimento, de autopercepção da pessoa, do que ela não está se percebendo dela mesma. Eu vejo também como a hipnoterapia ajuda a aprofundar muito mais e como da constelação também auxilia tipo, a reestruturar com todo tipo, o sistema. Então, eu vejo que cada ferramenta contribui de uma maneira mais eficaz. Então, eu fui criando ali tipo, o meu processo de qual o momento ali de sugerir ali uma hipnoterapia, qual o momento de sugerir uma constelação, entendendo o processo da pessoa, escutando a pessoa, percebendo o tempo da pessoa, porque também cada pessoa tem um time. Então, eu vou muito no time da pessoa também. Tem pessoas que você respira, já entendi. E tem pessoas que às vezes você vai, é um processo mais lento. E assim, varia de acordo com o recurso, de acordo com a vivência, de acordo com o contexto de vida da pessoa. Então, vai respeitar o processo, vai devagar. Não é que você anunciou a transição, não? Não, eu não cheguei a anunciar a transição, mas eu sugiro ali o processo ali que falou, isso aqui vai contribuir muito mais para o seu processo e vai ajudar em qualidade de vida, diversas coisas assim, a chegar num resultado mais rápido. Entendi. De forma objetiva, né? Exatamente. Entendi. Legal. Marcelo, em relação a essas transições, assim, eu entendi que agora você tem uma caixa de ferramentas muito mais completa. Sim. Né? Então, é o que as pessoas muitas vezes não entendem. Bruno, a hipnoterapia é o melhor? Eu falo, o melhor método é aquele que funciona para você. Isso. Ontem eu atendi uma cliente aqui à tarde e a gente, pós-terapia, ela terminou a terapia, foi uma terapia relativamente rápida, eu acho que foi umas 2 horas, assim, 1h50 por aí. E depois a gente ficou mais 1 hora praticamente conversando, né, que estava dentro do horário dela. E ela falou, nossa, que profundo que foi esse processo e tal. E não sei o que, nossa, acessei tanta coisa. Eu perguntei para ela, perguntei uma coisa. Falei, fez sentido para você? Ela falou, fez muito sentido. Ela falou, eu faço TCC há não sei quantos anos, né? E eu nunca acessei o que eu acessei aqui hoje. Eu falei, como é que você está se sentindo? Ela falou, estou me sentindo leve, eu estou me sentindo bem.
ela começou, a gente começou a conversar sobre outras terapias, né? Bruno, mas e a constelação familiar? Aí ela entrou nesse método. Eu falei, não sei se você percebeu, mas eu usei constelação com você dentro do processo. Ela usou? Como assim? Que horas? Eu falei, sabe aquele momento que eu falo? Coloca o teu pai no lugar dele, você se coloca no seu lugar, ele é grande, você é pequeno, etc. Isso é constelação. Eu usei PNL com você. Aquele momento que eu falo, pega essa criança, tira ela dessa cena, leva ela para um lugar legal, longe dessa confusão, um lugar bonito, gostoso. Que lugar é esse? É um parque. Mas é um parque de brinquedos ou é um parque de plantas, de árvores? É um parque de árvores. Que legal. E como é que tá o dia aí hoje? Comecei, né? Aí ela, não, o dia tá bonito, tá ensolarado, e não sei o quê, não sei o quê. PNL, eu usei com você. Ela ficou, caramba, você usou várias coisas comigo. Eu falei, por mais que eu hoje me denomine hipnoterapeuta, né, eu não uso só hipnoterapia. A hipnoterapia ela é minha base, mas a gente vai encaixando algumas ferramentas dentro do processo que a gente percebe que traz um resultado mais rápido e mais efetivo dentro daquilo que o cliente busca. Né? Então, é muito interessante entender isso, porque as pessoas muitas vezes ficam engessadas ao método. Uma coisa que eu acho desrespeitosa, Marcelo, por exemplo, um terapeuta, pode ser um psicólogo, que fica, sei lá, 10, 12 anos com o mesmo paciente. Eu acho isso um pouco desrespeitoso com o paciente. Por quê? Esses dias eu atendi uma moça e ela falou para mim assim, Bruno, eu fiquei 5 anos com um terapeuta. Aí ele falou para mim o seguinte, eu usei todas as ferramentas que eu tinha, eu não consigo te ajudar mais. Nós vamos interromper o seu processo aqui e eu aconselho que você busque uma outra pessoa para te ajudar. Eu falei, eu achei sensacional isso. Sim. Eu achei sensacional. Eu falei, pô, que legal, né? Ela usou tudo que ela tinha e ela percebeu que ela não está conseguindo trazer o resultado que o cliente busca. O que tem, cara? Dá alta para ele e fala, eu não consigo te ajudar. Sim. Entende? Da mesma forma como a gente atende um cliente, a gente percebe um ganho secundário que o cara não quer soltar. Sim, exato. Aí você explica para ele, mostra para ele, é isso que está acontecendo com você. Ou você se desapega da dependência que você tem da tua mãe, ou você vai continuar com o seu problema. Não Exato. tem terapeuta, psicólogo, tarja preta ou psiquiatra que vão te ajudar nesse caso. Exato. Marcelo, falando sobre ganho secundário, eu acho isso muito interessante. E as pessoas têm uma dificuldade em entender como isso funciona. Você tem algum caso que você gostaria de compartilhar, ou poderia compartilhar com a gente, claro, sem dar um nome, mas de um ganho secundário que você mostrou para o cliente, o ganho secundário esfregou na cara dele e talvez ele tenha resolvido ou talvez ele tenha saído dali com aquele problema ainda? Cara, eu não vou lembrar assim exatamente assim, mas eu vejo que assim, na constelação, quando eu tô constelando e eu coloco a pessoa na posição com ela mesma... Você é constelador. Sou constelador. Então, contextualiza, né, para as pessoas que estão nos assistindo agora. A propósito, você que está nos assistindo aqui no YouTube, comenta aqui abaixo desse vídeo o que você está achando dessa conversa. Talvez você esteja com um problema, talvez você faça uma terapia e não esteja conseguindo o resultado que você busca. Então, é importante para a gente entender o que faz sentido para você aqui dentro desse contexto, das coisas que a gente está trazendo. Então, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve no canal e deixa o seu like, porque é muito importante para o crescimento aqui do podcast também. Compartilhe. Então, assim, eu vejo que hoje até, tipo, eu coloco lá na descrição, lá, eu coloco, tipo, psicólogo integrativo, porque eu vejo que, assim, tipo, integrar várias técnicas é importante hoje em dia, pra gente realmente não se limitar, como a gente estudou vários grandes teóricos aí, grandes pensadores, tentaram encaixar tudo numa teoria só e em uma coisa só, e tipo, isso foi limitando aquele potencial, todo aquele potencial que a pessoa tinha. Que a gente estudou lá no DMC, lá, a gente viu todo o potencial lá, mas falou, pô, poderia crescer muito mais. E continuou crescendo, mas é ver que assim, as coisas não precisam se limitar. Não precisa tudo se encaixar dentro de um quadradinho. E aí depois que eu fiz o DMC lá com o Carlos lá também, eu falei, pô, tá faltando a constelação aqui agora. E aí eu fiz uma formação e eu falei, pô, tá legal, mas dá para aprender mais aqui ainda. Aí eu tô fazendo a segunda formação também. Explica para o pessoal que está nos assistindo o que é a constelação. Constelação é um método criado pelo Bert Hellinger, estudando lá as tribos lá africanas, onde ele foi percebendo a maneira como eles se organizam e como aquilo tipo, é eficaz. E aí ele foi observando lá aquelas... Ele como é que fala? A hierarquia. A hierarquia, isso. Ele olhou por 3 leis. É dividido em 3 leis
ele viu que se encaixava tudo aquilo, era muito prático, e se encaixava tudo em 3 leis. A lei da hierarquia, que é tudo que vem antes tem um valor maior, tem uma importância maior. A do pertencimento, que tudo que faz parte pertence. E a do equilíbrio. O equilíbrio seu entre o dar e o receber. Então, encaixando dentro dessas 3 leis assim, jogando para o seu sistema, foi se aprendendo o quanto isso poderia se ampliar. Entendendo o padrão que vem da família, entendendo como a sua família está organizada, o que você traz. Entendendo que assim, você pode... Vendo um padrão, você pode repetir esse padrão, tipo, negar ele. Ou também, percebendo assim, tipo, com a ferramenta, você pode pedir permissão para fazer um novo. E aí sair desse padrão também. E vivenciar o seu padrão. E aí com isso, é possível reorganizar o seu padrão emocional, reorganizar como você lida com as situações e reestruturar também as suas emoções também, para você conseguir lidar com as situações de uma maneira mais saudável. E esse reestruturar as emoções, eu percebo que isso contribui muito também para a pessoa conseguir se projetar para a vida. Trazer os recursos do pai, da mãe, de uma maneira saudável. Quanto isso possibilita a pessoa lidar, às vezes, com uma dificuldade, com medo, angústias, assim, que antes ela não conseguia. E eu vejo o quanto a constelação contribui. E aí, o que nem você estava falando, do ganho secundário. Eu percebo assim que quando eu coloco na pessoa para ela confrontar com ela mesma e ela vê ela mesma a situação que ela está, ali ela tem a visão dela real, a percepção dela real. E aí o ganho secundário ali começa a se desfazer, porque essa percepção dela mesma, muitas vezes ela não consegue ter. Ela vê só o que ela tá ganhando, ela vê só o que ela tá olhando para fora. E é quando eu coloco ela para olhar para ela mesma e falo, e aí, como é que tá olhando? Como é que ia ver você aqui? Ali a pessoa, o que ela tinha ali que se desconstrói ali. Então eu vejo que, e pela hipnoterapia, às vezes a pessoa fala, mas ela tá vendo o que? Ela tá vendo só fora muitas vezes. E ela ter essa percepção dela mesma, eu vejo que contribui muito pro processo dela também. Legal. Eu tenho um caso de ganho secundário, alguns, né, na verdade, mas eu tenho de uma cliente muito... Na real, todo mundo tem ganho secundário, né? Todo mundo. Pessoal, o que é ganho secundário, né? Quando você tem um problema e através deste problema, a tua mente emocional que não pensa, acredita que está ganhando algo com aquilo. Né? Porque todo sintoma a gente acredita que aparece como uma adaptação da tua mente em relação a tudo aquilo que você vive e tem um objetivo de te proteger. Então, se você desenvolveu por muitos anos um problema, né? Porque você, por exemplo, que tem uma ansiedade, que tem uma compulsão, que tem uma síndrome do pânico, você não acordou com este problema, você desenvolveu ele durante a sua vida, até que um dia você teve um gatilho, que a gente chama de gota d'água, fazendo com que o seu copinho transbordasse e a partir desse momento surgisse um sintoma. Então, ele não aconteceu de graça, não aconteceu de forma aleatória, né? Tem um motivo e hoje ele te protege. Então, a tua mente levou muito tempo para fazer você quem você é hoje e ela vai fazer de tudo para que você não mude. Então, quando você tem um problema, a tua mente quer que você continue daquele jeito. O problema pra gente, né? Mas é uma proteção da mente. Ela quer que você continue daquele jeito. Então, ela faz de tudo para você não mudar. Porque através daquele problema, você tá protegido. Você tá sobrevivendo. Então, levou muitos anos para que você ficasse dessa forma e se mantesse vivo. Então, para tua mente, não ter aquele problema é te colocar em risco. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela tende a evitar pessoas, não querer sair de casa, não querer ir trabalhar, ficar dentro do quarto, no escuro, quietinha. Por quê? Porque lá ela está protegida. Porque as pessoas, de alguma forma, fazem mal, machucam e etc. Né? Então, você tem vários casos também muito legais para compartilhar, né? Compartilha um legal pra gente, de ganho secundário. Ganho secundário, tá. Enfim, eu lembro de um que me marcou muito, que era uma pessoa... Tava num casamento, enfim, e o que ela veio tratar comigo, acho que era uma questão de ansiedade. É normal, né? Do dia a dia, assim. Todo mundo tem, enfim. Só que ela chegava num ponto da ansiedade, que acho que baixava a pressão, alguma coisa assim, ela desmaiava. Ok. E só que o que acontece, né? Eu fiz a primeira sessão com ela, beleza, e ela não melhorou.
E aí a gente começa a pensar, putz, se a sessão foi tão bacana, fez todo sentido para ela, o que tá acontecendo que ela não teve nada de melhor? E às vezes até dá uma piorada, né? Isso é raro de acontecer. Daí a gente já levanta umas anteninhas, assim, opa, o que tá acontecendo? Num bate-papo com ela no retorno, eu comecei a conversar um pouquinho com ela para entender melhor o que tinha acontecido e o que não tinha acontecido para que ela não percebesse o resultado, né? Aí ela começou a comentar que dentro do casamento ela era uma pessoa muito ciumenta, que ela era daquelas que stalkeava celular, até colocou um negócio no celular do marido para saber se ele estava mesmo onde ele falava que estava, enfim. E ela falou que toda vez que causava alguma coisa dentro de casa e ela entrava na DR, ela era daquela pessoa que saía correndo atrás da pessoa, sabe? Uhum. Ela vai falando e o cara vai saindo, e ela vai indo atrás, e ela vai indo atrás. Até que uma vez... ele pegou e falou assim, quer saber? Fica aí falando sozinha. E ele trabalhava fora. No que ele fechou a porta, ela começou a ter uma crise de ansiedade e desmaiou. Aí ele ficou super preocupado com ela, que ela poderia se machucar, né? A partir desse dia, ele começou a trabalhar em casa. E aí, a mente dela... Claro, né, gente? Isso não é consciente, não é de caso pensado. A pessoa não faz isso de propósito, tá? O que a mente dela percebeu? Entendi. Porque se eu parar de ter essas crises de desmaio, ele vai voltar a trabalhar fora de casa. E aí ele vai sair do meu radar e de novo eu vou acessar aquele negócio do ciúme. É melhor que ele fique em casa, mas o que eu descobri que prende ele aqui em casa? Toda vez que eu passo mal. E aí a gente descobriu que é por isso que ela não estava tendo resultado na sessão, né? Aí as pessoas perguntam, tá, Érica, mas daí faz o quê? E aí eu conversei com ela e falei, olha, isso é um ganho secundário, você tá entendendo, tal? E dá pra tratar também, mas você tem que querer. Exato. E no caso dela, ela até falou, entendi, não sei o que, então tá, então depois eu volto, nunca mais voltou. Ela entendeu. E aí eu recebi a notícia um tempo depois que ela voltou a ter crises, acabou sendo internada e o marido estava cuidando dela depois, né? Então, assim, esse foi um caso que eu falei, nossa, esse foi bem nítido mesmo e a pessoa realmente não quis dar continuidade. E aí, nós como terapeutas, respeita, exato. Claro. É o processo de cada um. E é para isso que eu falo, a importância do escutar, ou de perceber a pessoa, assim, e é que nem você falou. A conversa depois, tudo assim, é por isso que eu falo, que nem a psicoterapia, não comparando a psicoterapia com uma conversa, mas uma análise, que você fez uma análise ali dentro do que a pessoa trouxe. Análise do discurso da pessoa, exatamente, né? Do discurso que ela trouxe. Então, assim, do quanto isso é importante também, pra gente aprofundar mais no processo. Por isso que eu gosto de fazer alguns atendimentos de psicoterapia antes de ir para uma hipnose, antes de ir para uma constelação, para quê? Levantar informação, levantar questões, levantar conflitos. O quanto mais eu levantar para falar, agora a gente tem caminhos aqui, dá pra gente ir por aqui, dá pra gente ir por ali, dá pra gente fazer isso, para dar opções para a pessoa chegar no resultado que ela tá querendo, de uma maneira mais prática. E é que nem eu fui percebendo com a constelação, com a hipnose, de como o processo, você pode ir direto na questão. E não precisa ficar rodeando, porque às vezes o subconsciente, ele precisa de tempo ali para acessar, para ressignificar. E só falando, muitas vezes a gente não consegue tão fácil isso. Não é todo mundo que consegue reorganizar ali as informações tão rápido. Então eu vejo que realmente a gente não precisa também ficar vivendo, sofrendo, a gente não precisa mais ficar vivendo sofrendo, ficar vivendo angustiado mais. Então essas técnicas estão vindo aí para contribuir de uma maneira mais eficaz. Então, por que nos limitar a querer só encaixar em uma coisa? Se a gente pode ampliar cada vez mais, buscar cada vez mais, lógico, é o que eu falo. É experimentar, vivenciar, passar, conhecer, estudar, aprender, testar. Falar, isso aqui é bom, funciona, vou colocar na minha realidade. Não... ali, aqui, é por aqui e tal, né? Vivencia primeiro, passa, entende, estuda. Então, para ter saber o que você está fazendo ali, entender como funciona tudo e não só fazer. E por que vocês acham, por que você acha que acontece o seguinte? Porque quando eu fui fazer minha formação de hipnoterapia, eu presumi que como eu tô indo fazer um curso de autoconhecimento, boa parte das pessoas seriam psicólogos ou psiquiatras, alguma coisa assim, né? Falei, só vai ter psicólogo lá, certeza, eu vou ser a única da arquitetura, putz, nada a ver, o que eu tô fazendo lá? E pra minha surpresa, a hora que eu cheguei, tinha mais gente
Não, tinha marketing, tinha engenheiro, tinha, sabe, nada a ver, que você falou, meu, o que esse povo tá fazendo aqui, né? Tinha dentista, tinha físio, né? Aí foi uma quebra de padrão já, porque eu presumi, eu coloquei numa caixinha, né? Beleza, fiz o curso, ok, entendi. Aí quando eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber que a minoria vem dessa área. Sim. E aí eu comecei até a parabenizar os alunos que são dessa área e vão fazer o curso. Porque eu falei assim, galera, por que vocês estão excluindo as ferramentas ao invés de integrar? O que tá rolando no meio da psicologia que eu não tô entendendo? Me conta um pouco mais. Aí eu pedi para os alunos me contarem por que vocês têm, a maioria de vocês tem esse preconceito. Por que é tão difícil vocês virem? Aí eu fui aprendendo com os alunos da área da psicologia também, né? Sim. Aí a boa parte deles me falou assim, é porque academicamente a gente aprende que essa ferramenta não é legal, não é bacana, pode ser até perigosa, né? E aí, depois como profissional, eu já tive vários clientes que falaram assim, eu vim aqui escondido do meu terapeuta. Ele disse que se eu começar a fazer hipnoterapia, ele para de me atender. Olha, eu não contei pro meu terapeuta que eu tô aqui. Ele disse que é perigoso, eu posso destampar alguma coisa e depois vai ficar assim. E eu já atendi psicólogos que falaram, olha, eu não vou poder te dar um depoimento porque vai pegar mal pra mim. Eu falava, cara, mas gente, não vai... Por que não integra? Não é um inimigo, sabe? Então, na tua percepção, por que rola essa coisa da inimizade? Assim? A propósito, você tem... Já tomou umas pedradas de colegas, assim, de psicólogos, etc., por conta dessa sua versatilidade em relação a outras terapias? Não, eu nunca cheguei a tomar pedrada, mas assim, Tem uma indiretinha, assim, tá? Não, eu vejo que assim, eu também fui vendo o que tinha sentido pra mim, e aí eu fui vendo as outras coisas que não se encaixavam muito, e eu mesmo fui, tipo, encontrando a minha tribo ali também, encontrando o que estava alinhado com o que eu estava buscando. Você diz às pessoas que você começou a conviver por si só, né? Sim, exatamente. Então, a gente vai se alinhando devagar. Eu mesmo fui vendo o que tinha sentido pra mim, tá? Então, nunca vi problema nisso. Você vai ser excluído por causa disso daqui. Uma denúncia do CRP lá, nunca tomou também? Cara, pra mim sempre foi primordial ali o resultado do meu cliente. Se vier a denúncia do CRP e tal, eu falo, se meu cliente tá bem, se meu cliente tá vivendo tranquilo, tá aqui, ó, isso aqui já perdeu sentido pra mim. Se você vai me limitar de ver o meu cliente bem, então, pode guardar pra vocês. Pra mim, sempre o resultado do meu cliente é a prioridade. Então, foi sempre isso que eu fui buscando, estudando, e eu vejo o quanto eles engessam mesmo. A gente saindo da faculdade, tudo, não, se é isso aqui, porque isso aqui é o científico, tá? Porque é o certo, tá? E fala, parece que tudo outro que você vai estudar não pode, que é errado, e... Então, mas eu sempre tive curiosidade, mas é que nem eu falei, eu fui buscar passar pelo processo, fui buscar entender, estudar, aprimorar, mas porque assim, eu sempre tive a curiosidade, e eu sempre, além da curiosidade, era o que eu sentia. Então, eu sempre tive um incômodo dentro da minha busca. Então, a minha busca fez com que eu chegasse num resultado muito bom em qualidade de vida, na minha qualidade de vida, e eu falei, preciso aprimorar isso daqui para levar isso para os meus atendimentos também. Então, eu falei, por que eu vou me limitar a tentar encaixar tudo dentro só da psicologia, se isso aqui é muito bom também? Mas dentro da tua percepção, por que você acha que rola essa coisa da inimizade? Por exemplo, os psicólogos, como dizem seguidores, que nos odeiam. Porque é tentar encaixar tudo dentro de uma caixa só. O cara já tá dentro de uma caixa, né, Marcelo? Sim. Então, é aquela coisa. A gente sempre vai estar numa caixinha. Sempre. Né? Igual o negócio das crenças limitantes, né? A gente sempre vai estar limitado a alguma coisa. Porque a partir do momento que eu acredito em algo, por consequência, eu deixo de acreditar em uma outra coisa. Sim. Então, eu saio de uma caixinha e entrei numa outra caixinha. E as pessoas, elas se encontram numa caixa, vestem a camisa e acreditam que aquilo é uma verdade absoluta e qualquer outra coisa fora ou diferente daquilo não funciona, não é? É que é seguro. Alguém estudou, alguém falou aquilo lá, é seguro. Comprovou cientificamente. Isso, comprovou cientificamente. Não, então se eu seguir por esse caminho aqui, eu tô sendo correto. E, cara, a melhor coisa que tem é quando você vai desbravar o novo. Quando você vai lá e fala, deixa eu ver como é que vai ser, deixa eu entender, aprender. Mas só que para isso você tem que colocar sua cara lá, você tem que ter coragem, e tem que sair do padrão. Não precisa seguir o padrãozinho, quadradinho. É aquela coisa, é fazer o seu ali, é ver o que tem resultado, o que se encaixa com você, o que está alinhado com você, dentro do que você acredita, dentro do que você vivencia.
e ampliar isso para os seus atendimentos. Não querer só limitar ali. Nós ouvimos de um outro convidado que a gente trouxe aqui no podcast uma frase que me marcou, que é: a ciência está sempre atrasada. Exato. Porque a ciência está o tempo inteiro querendo comprovar alguma coisa que já está funcionando. Sim. Da mesma forma, a psicologia, a medicina. Antes da medicina ser a medicina, ela já existia, né? O povo já operava, já abria, já costurava, já remendava e já existia. Até que os caras decidiram, vamos comprovar esse negócio aí, né? E assim tem funcionado com tudo. Então a gente ouve várias coisas em relação à hipnoterapia, porque a hipnose é comprovada cientificamente, mas a hipnoterapia não é comprovada cientificamente. Sim. Então a gente toma de várias pessoas, né? Até teve um psicólogo, que é hipnoterapeuta, por sinal, que pegou um trecho de um podcast que eu participei e fez um vídeo gigantesco lá falando e desacreditando todas as coisas que eu havia dito ali naquele processo. E uma das coisas que a gente diz, né, para quem quer criticar, e até por isso que eu acredito que a gente tenha pouco hater, né, perto de outras pessoas aí, porque a gente, para começar, não é muito polêmico, né? A gente sempre, quando fala, a gente pensa nas coisas que a gente diz, justamente para não causar esse tipo de situação. Então, Bruno, você acredita... Por exemplo, cura. Sempre usam essa palavra cura no Instagram. Bruno, dá para curar a ansiedade com hipnoterapia? Eu digo assim, de 10 pessoas que a gente atende, 9 sofrem de ansiedade. A gente tem resultados muito interessantes em relação ao método para tratar a ansiedade. Eu nunca vou usar cura, porque qualquer pessoa que use cura está passivo de tomar um processo, até mesmo de ser preso, né? Que é uma lei do Código do Artigo Penal 286, se eu não me engano, posso estar falando uma besteira, que é curandeirismo, né? E ninguém pode prometer, né? Nenhum psicólogo, nenhum médico, fisioterapeuta, sofreu um acidente, machuquei o joelho. Se em 2 meses, 3 meses eu fizer tudo que você está me pedindo, eu não vou ter mais dor? Aí o cara... Você me garante? Se o cara disser que sim, ele já está cometendo um crime, né? Sim. Porque ele não tem controle sobre a outra pessoa. Da mesma forma pra gente. Uma vez, eu tomei uma série de perguntas assim em relação a isso. Cura não sei o quê, cura isso, cura aquilo, tá. Aí um cara veio falar pra mim, você me garante resultado se eu fizer um processo com você? Só que eu achei ele meio prepotente e arrogante em relação à forma como ele perguntou, né? E era um cara que nem me seguia no Instagram. Então a gente já começa a perceber alguns padrões. Esse cara não me segue, tá fazendo uma pergunta capciosa, ele deve estar querendo pegar alguma coisa para me prejudicar de alguma forma. Aí eu respondi para ele assim, meu querido, a gente não trabalha com eletrodomésticos, né? Eu não consigo te dar uma garantia estendida em relação ao teu processo, dizendo que você vai ter ou não resultado, porque ele não depende de mim, ele depende de você. Exato. Nossa, seu grosso, arrogante, seu não sei o quê, e papapá, me desculpa te incomodar, e já ficou todo cheio de dores ali em relação a isso. Então, é muito interessante avaliar. O negócio da comprovação científica. Se comprovação científica fosse garantia de resultado, a gente não tinha câncer, por exemplo. A gente não tinha problemas emocionais, né? Então, as pessoas têm que abrir a mente em relação a esse tipo de coisa, né, Marcelo? Se você não está tendo resultado com aquilo, por mais que seja comprovado cientificamente, você ainda assim não quer buscar uma vertente alternativa, troca de profissional, pelo menos. Se você está 10 anos fazendo terapia com o mesmo psicólogo e você não percebe o resultado que você gostaria, troca de psicólogo, se você ainda quer se manter na linha de comprovação científica. E tá tudo bem, não é verdade? Sim. Uma vez uma moça me mandou uma caixinha assim, Bruno, eu faço terapia há 7 anos e eu adoro, mas eu queria entender um pouco mais sobre a hipnoterapia. Eu falei, pra quê? Olha a frase, eu adoro. Continua fazendo. Sim. Eu não vou tirar você do teu psicólogo que você gosta tanto. Pra quê? Continua lá. Se te faz bem, se você gosta e tem resultado, o resultado que você espera pelo menos, e eu acredito que não, porque senão você não estaria buscando uma outra coisa, continua. Não é? E Marcelo, que tipo de caso que você mais, vamos dizer assim, que você mais gosta de atender, que você acha mais legal, interessante, assim, que te instiga mais? O que eu vejo assim que vem mais pra mim e que eu acabo tendo mais facilidade, que foi a minha maior dificuldade, né? Porque aquela coisa da nossa maior dificuldade, a gente vira a nossa maior habilidade. Eu vejo o quanto faltava para mim, tipo, estrutura emocional para lidar com as situações diversas que eu fui tendo ao longo da vida. E que hoje se conectava com os problemas que você tinha. Exato. Normal. Exato. E aí hoje, na constelação, quando eu pego lá, tipo, reestrutura a pessoa, tipo, emocionalmente, a pessoa consegue lidar com as adversidades assim de uma maneira mais saudável. Com o que antes ela não conseguia encarar, ela consegue
olhar para a situação e chegar em uma aceitação de uma maneira mais saudável. Mas em que aspecto? Assim, mais relacional, mais profissional, mais o quê? Geralmente mais relacionamento, mais do sistema, mais questões familiares, é mais questão de relacionamentos mesmo, que eu trato, que vem até mim. Entendi. E hoje, então, assim, quem te procura já vem sabendo o que você faz? Já vem sabendo do meu trabalho, porque tal pessoa me falou de você, tal pessoa me indicou. E como que é o teu processo de atendimento? Eu começo atendendo com a psicoterapia. Começo atendendo, fazendo uma análise, entendendo o processo da pessoa. E aí, dentro do processo da pessoa, eu vou, que nem eu falei, eu vou vendo qual que é a demanda que a pessoa me traz. E aí, no meio do processo, eu vou sugerindo caminhos. Falo, a gente pode ir por aqui, a gente pode ir por aqui, para contribuir para o seu processo. Normalmente a galera aceita bem. Normalmente aceita bem. Tá. E vem um resultado bom. Então, hoje, a maioria dos meus atendimentos, assim, não é... Dificilmente passa de 4, 6 meses, a não ser que a pessoa busque um desenvolvimento pessoal. Assim como, eu falei até para minha psicóloga, ela falou, mas você tá bem, tudo assim, mas eu falei, mas você me mostra sempre ângulos que eu não estou vendo. Então, quando você chega no processo de desenvolvimento pessoal... aí já é além, não é para tratar demandas, é para ajudar, para ampliar ali, de um atendimento, de uma outra questão, de uma coisa ou outra, ela te ajuda para ampliar sempre. Então, que nem você falou, tá contribuindo para o meu processo, tá me auxiliando, então ok. Mas para a pessoa estar bem emocionalmente, assim, de 4 a 6 meses, assim, dificilmente passa disso, porque quando você vai integrando as ferramentas, a psicoterapia, a hipnose, a constelação, o processo fica muito mais rápido. O processo fica redondinho, né? Fica redondinho, fica eficaz e você estrutura a pessoa para ela se projetar para a vida. Para lidar com as adversidades, para ela lidar com as situações de uma maneira mais saudável. E aí, possivelmente lá na frente pode aparecer mais um trauma, mais alguma outra questão ali que, claro... Porque a gente... As prioridades vão mudando, né, Marcelo? Exatamente, as prioridades vão mudando e as pessoas vão se aprofundando cada vez mais nelas mesmas. Então, conforme a pessoa vai se aprofundando, com o tempo vai aparecendo outras questões. É normal, faz parte do nosso processo de desenvolvimento, do nosso processo de evolução. Qual que é o teu maior desafio dentro do atendimento? Hoje em dia... Não há. Mas eu falo pra você, é difícil. Eu gosto muito do que eu faço. Eu me sinto muito bem atendendo. Quando eu vejo que a pessoa que ela não quer estar ali. Às vezes que a pessoa, porque alguém indicou que a pessoa precisa de terapia. E aí a pessoa tá ali, parece que você tem que se esforçar para atender a pessoa. E aí eu falo, eu tô aqui para te ajudar, mas se você não quer se ajudar, eu não posso fazer nada. Então aí eu chego num ponto e eu sou bem sincero e aí eu falo, tem que ter sentido para você, mas você não tá aqui obrigado. Você deve receber umas mensagens de vez em quando, né? Então, porque tem a minha esposa e ela tá com uns probleminhas e eu queria conversar contigo para entender melhor como a gente pode ajudar ela. Não, constante, sempre. Aí, o que você faz nesse sentido? Fala, vamos começar. Quem é o maior incomodado nisso? Boa. Aí é a questão que eu já levanto. Quem é o maior incomodado com isso daí que está acontecendo? Então, eu já jogo direto para a pessoa, Cara, eu tenho um case muito legal. Uma vez, como é que funciona o nosso processo? A gente faz uma consulta de orientação, né, para entender o que a pessoa está querendo buscar de forma bem objetiva, tipo, eu quero isso, ok? E a gente explica para ela como funciona o processo da hipnoterapia e a gente entende se vai ou não poder ajudar essa pessoa de alguma forma. E eu estava fazendo um processo de orientação com um rapaz lá dos Estados Unidos, né? E ele começou, eu falei, por que você está aqui? Bem objetivo, não precisa me contar a história da tua vida e eu vou te explicar o motivo disso, então me diz, por que você está aqui? Eu tô aqui porque a minha mulher queria que eu estivesse aqui. Eu lembro desse dia. Cara, eu comecei a ouvir assim, falei, tô achando estranho essa conversa. Calma, tá, vai começar a história ainda. Aí eu já fiquei, tua mulher, por quê? Porque ela reclama de mim, que eu trabalho muito, que eu não dou atenção pra ela, que eu não sei o quê, que eu tô frio, que eu não me preocupo com as coisas que ela sente, pensa e tal, tipo, ela, entendi. Cara, daqui a pouquinho eu ouvi uma voz assim, do além, dizendo,
Você não falou pra ele que a gente fica 30 dias sem transar. Você não falou pra ele como eu fico frustrada quando... Cara, do nada começou a gritar assim, uma voz. Eu falei, caramba. Aí eu falei, com que eu tô falando, né? Porque eu não tô te vendo. Aqui é fulano de tal, sou esposa dele. Eu falei, entendi. Ó, pelo contexto da nossa conversa, a pessoa mais incomodada não é ele, é você. E você acha normal ele não estar incomodado com essas coisas? E não sei o que. O cara começou a gritar, só que eu não estava vendo, ela estava longe, ele estava na minha frente na tela, ela gritando, assim, muito, porque não sei o que, não sei o que. E eu, senhora, e eu... Chegou uma hora eu falei, senhora, ou a senhora me deixa falar, ou eu vou desligar essa ligação aqui agora. Ela ficou quieta. Então, nessa hora, porque eu vi que o Bruno tava Eu falei, o Bruno tá fazendo orientação. Eu falei, mas não tá fazendo orientação? O que tá acontecendo? Abriu da Atena, né? Lá, sabe? Parece um vídeo casos da Atena, de família. Casos de família. O que tá acontecendo? Aí ela começou a criticar. Porque ele não me dá atenção, porque ele não sei o quê, porque a gente não transa, porque ele não me procura, porque ele isso, aquilo. Eu falei, eu quero ver a senhora pode vir aqui na minha frente? Não vou na tua frente. Eu falei, então não vou falar com você. Porque eu tô falando com uma voz do além aqui, eu não tô te vendo, né? Aí ela falou, porque não sei... E começou a falar. E ele assim, quietinho, cabeça baixada. Aí eu falei, pelo contexto, não é ele que tá incomodado, é a senhora. Então não é ele que precisa de terapia. Você acha normal? Eu não tô aqui para achar normal ou não alguma coisa. Eu só ajudo quem quer ser ajudado, porque eu ajudo as pessoas a se ajudarem. Ele falou que para ele tá tudo bem, que ele gosta de ser desse jeito, que para ele tá tudo ok. Ele falou que ele é feliz sendo quem ele é. Então a pessoa mais incomodada aqui é a senhora. Então você acha que eu tenho que fazer terapia? Você tá querendo que eu faça terapia com você? Eu falei, de forma alguma, e eu nem atenderia, senhora. Só pela forma como a senhora está falando comigo, eu já percebo que eu não tenho autoridade alguma para poder te ajudar. Então, eu não vou te atender. Então você tá se desfazendo de mim? Você tá... Não. De forma alguma. É só pelo contexto da nossa conversa. Eu não consigo te ajudar. A senhora está gritando comigo. Como assim eu tenho autoridade para ajudar uma pessoa? A senhora não acredita no meu trabalho, a senhora está indo contra tudo aquilo que eu estou tentando te mostrar. Então não faz sentido algum eu te atender. Eu posso te indicar um colega, uma outra pessoa. Então você está dizendo que eu preciso de terapia. Eu falei, não, de forma alguma. Eu estou dizendo que a senhora tem algo que te incomoda. E um processo terapêutico vai te ajudar a ter clareza para ver de onde vem isso. Aí daqui a pouco ela saiu e me deixou falando sozinha, não falou mais nada. Eu escutei uma porta batendo, pof, e saiu. Aí ele, nossa, Bruno, me desculpa, cara, que vergonha, que constrangimento. Eu falei, cara, não tem por que você se preocupar. Tá tudo bem. Eu entendi que você gosta da sua esposa, que você a ama e você quer ver o melhor dela. E é por isso que você tá aqui. Só que se não é uma dor sua, não tem como eu te ajudar. Porque não é você que está incomodado. E a primeira coisa que a gente precisa dentro de um processo é desconforto. Sim. Porque a hipnoterapia ela busca a causa da emoção. Se você não tem uma emoção, tá tudo bem. Eu vou conversar com ela melhor. Eu falei, conversa com ela aí, se ajusta e vê se faz sentido para ela procurar alguma coisa. Porque para você, para mim, não faz sentido algum. Interessante esse cara, foi um dos casos mais interessantes que eu já tive, porque ela tava gritando, porque você não tem noção, lá do outro lado, assim, uma voz do além, o cara na minha frente vindo uma voz lá. Foi tenso, né? Realmente. Mas esses casos, até tava comentando com o Bruno, assim, que eu acho muito interessante quem trabalha com... Você já atendeu casal? Já. Mas como é que eu faço para atender casal? Quando eu percebo que vem cada um com uma questão, eu falei, se eu colocar vocês dois aqui na frente, vai ficar lavação de roupa suja e não vamos chegar em lugar nenhum. Vai ficar uma disputa de ego, assim, você tá certo, o outro tá errado, e não vai chegar no resultado que vocês querem. Então, porque eu falo pros dois, vamos fazer assim, eu constelo um, eu constelo o outro, e a gente vê o que tem sentido. E aí, nisso, a gente... Processos separados. E aí, depois disso, a gente vem junto aqui e fala, o que tem sentido para vocês? Essa relação tem sentido para vocês? E tem sentido estar junto vocês? Porque você falar que ele tá certo, que ele tá errado, não chega em lugar nenhum. E é que nem você falou até nesse caso. Para esse marido chegar e escutar também, e tá dessa maneira com essa esposa também, o quanto ele não tá se posicionando nessa relação, o quanto ele tá se submetendo nessa relação também. Então, o quanto...
possivelmente poderia trabalhar ali questões para ele se posicionar melhor, para ele estar bem com ele também. Mas dentro do contexto da constelação. Então eu vejo o quanto isso contribui para o processo dos dois, para os dois viverem com mais qualidade e mais alinhado ali com o que tem sentido. E não ficar, você está certo, aquilo está errado e... Não, como é que a gente resolve isso? Mas só nesse contexto é muito interessante avaliar. Ela falou que ele ficava muito tempo fora de casa trabalhando e que ele não procurava ela. Aí você começa a avaliar. O cara trabalha muito, não quer voltar para casa. Sim. Aí a mulher é uma cavala, grossa, estúpida com ele. Só pela forma como ela gritou com ele, na minha frente ali, por mais que seja online, eu já entendi, né? Algumas coisas. A forma como ele é tratado em relação a ela, né? Então, muitas vezes de não querer estar ali perto, de não querer buscar, de não querer se relacionar, né? Faz sentido. E Marcelo, assim, esse negócio de atender casal, né? O quanto você acha que as pessoas estão indo lá, isso que você falou, para provar para você ou para outra pessoa que ela que tá errada, ou para fazer dar certo a relação? Exatamente. Então, é isso que eu vejo. Para ficar, tipo, girando, até falar, vamos para algo que vai propor uma resolução aqui de uma maneira mais prática. Do que a gente ficar rodando aqui. Então, eu percebo que quando a gente faz a constelação, quando eu faço constelação, eu consigo, tipo, ajudar a pessoa a desconstruir aquelas coisas do ego lá, tudo, e se alinhar melhor ao que tem sentido para ela. Se aquela relação realmente tem sentido, se pelo que ela tá lutando tá sentindo, se ela não tá repetindo um padrão de algum momento que ela aprendeu, alguma coisa que tem que ser assim, e aí se não tá assim, aí ela fica infeliz. Então, para ela se soltar disso daí tudo e para se alinhar para poder viver em paz com ela mesma também. Entendi. Sobre isso que você falou da terapia de casal. Marcelo, o quanto você acha realmente eficaz, dentro da sua experiência, terapia de casal, os dois juntinhos ali? Eu não acho. Por quê? Eu não acho, porque ficar um apontando o outro. E eu acho que isso é desgastante até pro casal. Você ficar apontando um para a relação do outro. Eu acho que assim, quando você tá fazendo lá o seu processo, a pessoa faz o processo dela e aí você coloca elas ali para alinhar tipo, objetivo de vida, para alinhar objetivo da relação, para alinhar sonhos, tudo ali. Aí você alinha ela ao que tem sentido ela viver. Ao que tem sentido manter aquela relação. Porque senão você fica só alinhado... não, porque eu tô com ela, porque eu tenho medo de ficar sozinho, porque eu tenho medo disso, daquilo, tal. Aí tem as demandas, né? Exato. Você trabalhar todas as demandas e aí depois falar, agora vamos ver o que vale a pena aqui mesmo. Ter clareza para saber o que a pessoa quer da vida dela ali pra frente. Então Exato. tem um momento em que o casal fica junto na terapia, que é no final. No final. Depois que cada um já se tratou de forma individual, né? Exato. Eu fiz uma pesquisa, não faz muito tempo, no meu Instagram, perguntando, porque a gente não faz terapia de casal, mas perguntando para pessoas que já fizeram, se elas gostaram e tiveram resultados. Cara, 98% disse que não teve resultado nenhum. Não sou eu que estou dizendo, eu fiz uma enquete no meu Instagram e as pessoas, você já fez terapia de casal? Sim. Para você que já fez, você teve resultados? Não, 98%. Não, porque eu fico, sei lá, antigamente, antes de ter todo esse conhecimento, eu falei, eu me sentia o juiz lá do UFC, né? Era, calma aí. Peraí, separa tal, espera outro levantar aqui. Deixa ela terminar de falar, Então, eu fui percebendo que não chegava no resultado, não chegava numa resolução eficaz. E aí, eu percebi que com a constelação é possível dar uma reestruturada ali em cada pessoa para ela... Cara, eu já passei por uma experiência... na verdade, eu não fiz terapia de casal. Tinha um terapeuta... Eu era atendida por ele e o meu namorado da época também. E mesmo desse jeito, não foi legal pra gente. Porque eu que era muito leiga, comecei a perceber uma certa mistura de coisas ali. Chegou um momento que o terapeuta falou assim, eu prefiro atender você do que ele. Aí nesse dia eu peguei e falei, eu acho que isso não faz parte. E começava a compartilhar coisas da terapia dele comigo. Isso. Aí eu chegava em casa...
Ele me contou. Aí deu um rolo. Em vez de melhorar, piorou ainda mais. Puta, deu um rolo, cara. Porque aí vira, você se embola naquele emaranhado ali. Por isso que eu percebi, nossa, a pessoa para atender casal, ela tem que ter um centramento, uma ética e uma imparcialidade gigante, né? É até por isso que a gente não gosta de atender os dois, o casal, né? Quer dizer, a gente até decidiu, e muitas vezes... Antes eu atendia, sei lá, o marido e a esposa, o namorado e a namorada, e a gente acha muito melhor, né, que a gente atenda separados. Então eu atendo um, ela atende o outro, independente marido ou mulher, né, quem eles tiverem preferência, mas a gente não atenda juntos. Porque, por exemplo, a Érica tem um caso muito interessante para falar sobre terapia que ela atendeu o marido e depois ela foi atender a esposa. Compartilha. Nossa, foi muito complicado pra mim. Talvez, Marcelo, como eu não tenho já o treino, porque quando você faz psicologia, vocês treinam, né, os atendimentos. E essa questão do distanciamento, de tudo mais. Então, acho que você vem mais preparado. Mas eu confesso que, assim, cara, por mais que eu tenha formação, por mais que eu tenha experiência, atender casal pra mim não é tão simples. Por quê? Cara, não tem como você não se identificar com a pessoa em algum nível, né? Você ter mais empatia por um do que por outro. Porque a gente tem nossa bagagem também. Aí, o que aconteceu? Veio um casal. Nós dois queremos fazer terapia com você. Só que como eles vieram... meio que falando assim, eu tenho questão financeira e ela é questão de ansiedade. Eu falei, então não é incomum que eles querem tratar. Então, beleza, ok. Porque se eles tivessem já chegado pra mim falando assim, a gente tem um problema, junto, eu e ele, não sei o que, a gente quer tratar. Eu já ia passar um pro Bruno e um ficar comigo. Beleza, atendi ele. Meu, cara, normal, realmente vieram questões relacionadas à crença financeira, de não merecimento, nananana. Não apareceu nada com relação ao casamento. Ok. Ele saiu, ela entrou. No que ela entrou, nossa, só apareceu coisa dele. E assim, tem um momento na terapia que eu falo, que ele apareceu, né? E ela falou, eu perguntei, o que você sente com relação a ele? Ódio, odeio. Eu falei, epa, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Ele traiu ela. E aí ela começou a contar pra mim o que aconteceu. Que ele chama ela de gorda, de burra, você é uma burra mesmo, não sei o quê. Aí sabe quando você tenta encaixar? Eu falei, nossa, essa é a pessoa que acabou de sair daqui? Aquele doce de pessoa é essa que chama você de burra em casa, né? Eu falei, calma, Eric, você tá entrando na história, você é terapeuta, sai. E pra mim foi muito assim, cara, sai, você é terapeuta, não se envolve, sai. E o que aconteceu? Eu acabei desenvolvendo uma empatia por ela. Porque eu olhava pra ela assim, eu falei... Chegou um momento que eu falei assim, eu não acredito que ele te chama assim dentro, né? Óbvio que eu não falei. Beleza, atendi ela, ok, ali... E teve um momento que os dois sentaram na minha frente. Aí eles vieram pro retorno. E no retorno dele, eu fiquei esperando aparecer alguma coisa disso. E não apareceu nada. Então, pra mim, ficou claro também que pra ele, o que ele fez, trair, maltratar ela, não é uma questão. Mas pra ela é. E ela também colocava isso em mim. Falava assim, mas você não falou pra ele que ele tem esse problema? Eu falei, eu não posso falar. Mas isso não apareceu na sessão dele? Eu não posso te dizer o que apareceu ou não na sessão dele, eu não posso. Então eu vi que realmente tinha um treco ali, sabe? Aí eu decidi esse dia, falei, cara, eu não atendo mais casal. Não atendo mais. Se eles tiverem questões em comum, eu me retiro. Sério, porque eu achei muito desafiador. Exatamente. Exatamente, é entender que o que faz ela permanecer nessa relação e aceitar isso também. Então é entender... É olhar para que cada um está no seu processo ali. Sim. Se ele age dessa maneira, por que ela buscou essa relação? Por que ela buscou ele? Então, é ter um olhar muito mais profundo. E assim, é que nem você falou. É estar bem distante olhando. Bem distante, olhando a situação, tipo, bem ampla mesmo. E falar, peraí, o que faz ela se manter nessa relação e ele se manter nessa relação? Então, tem que estar bem distante mesmo. Para conseguir contribuir ali de uma maneira eficaz, mas é que nem eu falei. Ainda mais quando você conhece as pessoas, né? Exato. Tem um mínimo de contato, assim, você já começa a presumir algumas coisas, assim, e tal, então realmente é desafiador. Aí eu percebi que até que eu me desenvolva mais, amadureça mais, é uma decisão que eu tomei até pelo bem das pessoas que chegam até mim, né? Sim. Se você não tá preparado, tem que saber a hora de... E é aquela coisa, até onde eu dou conta, até onde é legal pra mim também, porque eu tenho que me respeitar também, eu tenho que ir até onde ver que é ok pra mim. É que nem eu vejo o adolescente, eu atender com menos de 15 anos, eu não atendo, porque a mãe mandou, porque meu filho precisa falar, então, obrigado, mas eu não atendo, eu atendo quem quer ser atendido.
Porque esse negócio de atender a pessoa que não quer ser atendido, fala, não, pra mim não funciona. Eu tenho que me esforçar ali pra atender. E aí aquilo que você falou, né? O bom é a gente sempre estar alerta, porque aí eu percebi depois de um tempo que o fato de eu ter dificuldade de atender casais é porque mexe nas minhas dores. Isso. Eu falo assim que cada um tem um grande desafio na vida, né? Tem gente que é o desafio profissional, tem gente que é familiar, tem gente que são doenças. O meu grande desafio da minha trajetória até o presente momento sempre foi relação amorosa. Aí eu percebi, porque eu me via naquela situação, eu me identificava com as pessoas, né? Daí eu falei, calma. Então, significa que eu tenho que cavar mais dentro de mim essa questão até eu me equilibrar, porque daí sim, no futuro, eu posso atender essas pessoas com tranquilidade, né? Mas isso também, né? De você admitir que você tem um problema ali e tal, e ficar vigilante. É o que eu falo, é o aprofundar cada vez mais no desenvolvimento pessoal. Por isso que eu vejo que... Por isso que ele não tem fim, né, Marcelo? A minha terapia, eu vejo que... Não é que ela não tem fim, mas é uma busca constante. O desenvolvimento, né? Isso, exatamente. Por isso, nesse sentido, aí sim, é uma terapia constante. Mas, pra estar bem emocionalmente, fala, cara, tô super bem emocionalmente, mas pra mim, que eu falo, pra ser um bom profissional, pra chegar num resultado bom, demanda uma manutenção de eu estar bem. Então, eu vejo que esse cuidado é importante pra quê? Pra eu ter um bom resultado no meu atendimento. E como que você se cuida? É psicoterapia, ultimamente eu fiz o curso de Reiki, tenho aplicado o Reiki também para voltar para minha sintonia, para centrar em mim mesmo novamente. Atividade física, alimentação, psicoterapia. Então, é o contexto. É o contexto. Porque assim, eu vejo que a gente chegar no bem-estar, eu vejo que não é tão difícil. Agora, a gente manter... eu quero manter bem. Eu falo para as pessoas, é isso que mais dá o trabalho. Essa manutenção. A manutenção ali com o seu mental, com o seu espiritual, com o seu físico, ali para você estar sempre no seu equilíbrio, para você manter isso dentro de você, para você manter a paz, manter a tranquilidade. Não é um negócio, não, eu tratei, agora eu tô bem, agora eu vou me manter bem aqui para sempre. Nunca mais vou ter um problema na minha vida. Nunca mais vou ter um problema, nunca mais vou ter uma questão, né? Exatamente, ou dó. E assim, o fato de você ser terapeuta, acontece com você das pessoas, às vezes, perceberem que você tem alguma fragilidade, elas falam assim, mas você, Marcelo, você é terapeuta. Você percebe isso? Sempre tem umas pessoas que dizem, mas sério que você ainda tem coisa pra resolver? Mas você é terapeuta. A pessoa fica achando, tipo, nossa, que hipócrita, como né? se a gente não tivesse, tipo, como assim? Ele é terapeuta? Olha só, ele é todo... Que nem eu lembro até na faculdade, ela falando, você vai sair depois da aula aí, não vai ficar no barzinho bebendo, nem você pode encontrar um cliente e tal. Aí eu falei, mas eu não sou posso gente? ser o Marcelo, eu não sou gente também, eu não... Terapeuta full time. Exatamente. Então eu falo, não é porque eu sou psicólogo que eu deixo de ser o Marcelo também. Eu sou psicólogo ali, a hora que eu entro no consultório para atender, fora dali eu sou o Marcelo. O Marcelo, não sou perfeito, quero viver minha vida também, quero ser feliz e, É o objetivo. Exatamente. Isso que você falou dos relacionamentos é muito interessante, né, Marcelo? De tratar as pessoas de forma individual. Porque quando as pessoas vêm com uma demanda emocional mal tratada ou não resolvida para uma relação, elas querem resolver aquilo dentro da relação. Isso. Então, muitas vezes uma moça está querendo que o namorado, o marido, seja o pai dela. Muitas vezes o namorado, o marido quer que a esposa seja a mãe dele. Né? Eu estou falando isso de forma inconsciente, claro. A pessoa não tem noção daquilo que está acontecendo, mas ela busca uma pessoa que seja muito parecida com a mãe e quer que a namorada, a esposa, faça as mesmas coisas que a mãe fazia. Né? Então, não corta o cordão umbilical, não põe cada um no seu devido lugar, né? As pessoas têm aquela famosa frase de entrar, porque é 50% de cada um aqui dentro dessa relação. E as pessoas têm que entrar 100% na teoria, né, Marcelo? Sim. Porque quando ela entra 50%, ela já está querendo se preencher com a outra pessoa. Isso. Ela está querendo que a outra pessoa supra demandas emocionais. Ela se torna uma pessoa carente, ciumenta, possessiva, insegura, né? Começa a ficar um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. As pessoas acham que relacionamento abusivo é só aquele relacionamento que alguém apanha dentro da relação. Não é. A partir do momento que você começa... eu atendi a cliente ontem, ela falou para mim. Ele sempre foi um cara muito legal, mas o dia que ela resolveu falar para ele que ela não queria mais a relação, ele falou para ela assim, você nunca vai encontrar alguém tão bom quanto eu para você. Isso foi abusivo,
Ele tá querendo dizer que você é uma porcaria, que você não merece alguém melhor e você não vai que eu tô alguém... fazendo tipo um favor pra você. Eu faço um favor pra você, né? Mais ou menos isso. Então, isso é abusivo. Então, as pessoas não sabem, né, que abusivo é o ciumento possessivo, é abusivo. Você não pode vestir essa roupa, é abusivo. Você não vai sair, isso é abusivo. Tudo que você limita a pessoa a ser quem ela realmente é abusivo. E o que eu muito aprendi, assim, quando a gente tem medos, tem inseguranças internas, a gente se mantém na relação abusiva por medo de perder também. Muito também. Então, eu vejo o quanto um medo não tratado te faz permanecer no ruim, te faz se adaptar pro ruim também. Então, a importância da gente trabalhar, porque não é só o outro que faz mal pra gente, a gente faz mal pra nós mesmos quando a gente... Muito! E é esse o maior aprendizado que eu levo pras pessoas. A pessoa que mais faz mal pra você é você mesmo. Nossa, demais. Ah, mas o meu parceiro... Não. Você tá nessa relação por algum motivo. Você tá escolhendo. Quando eu falo, nossa, o que eu mais sou criticado, o que eu mais sou apontado, eu falo, mas você tá escolhendo. Você não tá nessa relação porque você quer. Puta, isso é foda demais. Tapa na cara. É um tapa na cara, mas só que assim... Mas de realidade. Mas é a realidade. Mas só que muitas vezes a pessoa não tá pronta, não tá preparada para lidar. Por quê? Porque ela tem tanto medo, tanta insegurança, que ela precisa daquilo para estar bem. Mesmo que é o péssimo, que é o ruim, que trata ela mal, mas ela precisa daquilo para se manter. É porque bom e ruim é relativo dentro do padrão que cada pessoa traz, né, Marcelo? Exato. É igual o significado de amor, né? Que a gente diz, mas eu te amo. É aquele cara que bate na mulher bêbado, aí no outro dia ele acorda bem e fala, nossa, amor, me desculpa, eu te amo, não me abandona, nunca mais vou fazer isso. Então, o que é amor para aquela pessoa? Porque é muito relativo, né? Não existe um padrão do que é amor. Amor é aquilo que você aprende desde pequeno, que você traz do seu pai, da sua mãe. Isso mesmo. Exatamente. É aquela coisa que eu falei da constelação. Ou a gente nega, ou a gente repete, mas só que em qualquer um dos dois a gente tá ligado a esse padrão. Enquanto a gente não para reorganizar e falar, eu respeito, mas eu quero fazer diferente, quero viver o meu padrão, você continua atrelado àquele padrão, se identificando de alguma maneira com ele. Então, eu vejo o quanto... pela psicoterapia, quanto tempo ia demorar para eu entender, para chegar nessa resolução? E na constelação ali, em falas ali, você consegue trazer essa consciência. Tem um insight, né? Isso, exatamente. É trazer esse ressignificado ali de uma maneira mais prática. Todo o processo terapêutico consiste em trazer consciência para as pessoas de uma coisa que até então ela não tinha e, claro, trazer uma ressignificação, né, daquele padrão dela. E as pessoas, elas... Assim, o processo terapêutico consiste em ter aquele caramba, por isso, faz muito sentido para mim. Aí a pessoa começa a perceber o que ela faz e tem a oportunidade de fazer diferente. Né? Isso mesmo. E é isso que eu vejo que a hipnose e a constelação consegue ser muito mais prático. A gente não ficar girando ali em cima daquela questão ali, indo e voltando, repetindo aquele padrão ali. Nossa, o que me deixava angustiado antigamente, assim, quando eu não conhecia, era a pessoa, conseguia se organizar, se perceber melhor emocionalmente, mas ia lá, mas voltava a repetir um padrão. Aí voltava a repetir aquele padrão, voltava a sentir aquela angústia, voltava a sentir aquilo lá. E falava, quando que eu vou conseguir contribuir aqui de uma maneira para ajudar essa pessoa a chegar no resultado que ela quer, tá bem, assim, sem medo, sem essa angústia? E eu fui percebendo que com essas ferramentas, essa possibilidade fica mais prática. E quando a gente tá falando lá de que cada um tem grandes desafios, né? Hoje, qual que você percebe que foi ou está sendo, não sei, o teu grande desafio? Qual área que sempre foi? O desenvolvimento emocional. As emoções sempre vieram muito fortes, sempre senti muita coisa, assim, quando foi vendo na constelação, assim, familiares vindo fugir da guerra para sobreviver, tudo assim. Qual que é a origem do teu sobrenome? É polonês. Polonês. Isso, então assim, eu vi que eu sempre sentia muita angústia, assim, muito medo, e eu falava, mas de onde vem isso aqui, que eu não entendo isso, e eu não, que nem eu falei, não vem de maneira consciente, e até eu conseguir reorganizar isso daí, soltar, para parar de carregar, para deixar de sentir essa angústia, foi uma grande caminhada, porque eu falei, não, essa caminhada não pode ser à toa. E é nisso, é continuar buscando, que nem você falou, não tá chegando aqui por esse caminho, vou por ali. É continuar buscando, é não se acomodar. E acho que a gente não se acomodar só em uma teoria, não se acomodar só em um tipo de terapia,
Porque a gente vai se limitando. E que nem a gente tá percebendo, que nem vocês trabalham, que nem vocês fazem. Continuar buscando cada vez mais, se aprimorando para contribuir de uma maneira cada vez mais eficaz para o processo das pessoas. De poder atingir. Hoje eu percebo que assim como vocês, é poder ampliar, para atingir mais pessoas. Eu falei, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita prática aqui já, então vamos ampliar isso aqui porque são cada vez mais pessoas precisando, são cada vez mais pessoas dependendo disso para ter uma qualidade de vida melhor. Então, quanto mais a gente puder ampliar isso, vai ser melhor também. Então para você que tá ouvindo aqui a gente, você faz algum tipo de terapia das mais tradicionais, não é fazer uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Você pode continuar fazendo sua terapia tradicional e tentar outras ferramentas, né? Por que não? Exato. Né? E quais são os seus próximos passos profissionais, projetos, enfim? O que você... Se você puder compartilhar, claro. Sim. Estou desenvolvendo com o Bruno lá um projeto voltado pro... Só para ficar claro, não é esse Bruno, tá? Não sou eu. É outro Bruno. É outro Bruno. Verdade. O Bruno, eu falo, a gente vai trazer o Bruno aqui também. Isso. Mas Bruno Ferreira. O Bruno Ferreira, ele tem um currículo muito interessante na área da PNL, né? Ele como é que é o termo lá? Master PNL lá, e ele integra a PNL com a sistêmica também. Então, fantástico. Ele traz de uma maneira bem prática, assim, também a PNL também. Eu achei muito interessante também a maneira como ele traz. E a gente, vendo essa necessidade, assim, de muitos homens, assim, também, com essa nova realidade, assim, não sabendo lidar, tendo dificuldades em lidar com essa nova realidade de como as mulheres estão se projetando, como os homens estão se projetando. Então, a gente está percebendo como os homens estão fragilizados com isso também, do que é ser homem, do que é ser um homem saudável, do que é entrar numa relação saudável, porque a maioria dos homens está buscando o que eu preciso trabalhar, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo, eu preciso ser o melhor, tal, e na verdade não, você precisa estar bem com você só. E o homem não se cuida, né? Exatamente. É por isso que morre mais. Exatamente. O nosso público por si só, eu acho que é entre 60% e 70% feminino, né? Sim. A maioria as mulheres procuram mais, porque as mulheres se preocupam mais com as emoções do que o homem. O homem, ele tá sempre em uma função. Eu preciso ser, mas só que isso pesa também pro homem. Então, a gente percebendo essa demanda, a gente tá desenvolvendo um projeto lá voltado para homens, desenvolver esse masculino mais saudável, que é o âmago. Que legal. A gente está desenvolvendo esse projeto aí, a gente está vendo a possibilidade para o final do ano, para o começo do ano, aí para estar colocando em prática para atender essa demanda. Quais são as maiores dores dos homens, então, que procurariam esse curso? É o homem que... para ele se permitir sentir. Porque muitos homens, ele reprime, ele aprende desde pequeno, homem, tem que ser forte, não pode chorar... pegador, tem que pegar todo mundo. Exatamente. Tem que ganhar muito dinheiro. Não se apega e tem que ser aquele que prevalece, mas só que aí, nisso, ele está se encaixando em vários papéis, mas só que ele, dificilmente ele está sendo ele mesmo. Se permitindo sentir, se permitindo ser ele de verdade. Então, a gente quer trazer essa conexão, para conectar mais com ele real mesmo. E por que um homem... Porque assim, falando bem sinceramente, eu escutando a proposta desse produto, o homem ele já tem que ter uma consciência que ele tem um problema. Certo? Então, em teoria, quem vai buscar isso são homens que já têm um nível de consciência. Sim. E o que você diria para a nossa audiência, os homens que não têm consciência de que eles poderiam ter um problema com o masculino? É ver como está sendo viver a realidade dele. Se está sendo prático, se está sendo leve, se está sendo tranquilo ser ele mesmo na vida dele, no relacionamento dele. Porque muitos não estão se sentindo bem. Estão lá trabalhando para pagar a conta, mas só que não está aproveitando a vida, não está vivendo aquela vida. A vida não flui, não prospera, Isso. Né? Em resumo, né? Se você tem algum problema na sua vida, seja na área pessoal, profissional, financeira, dentro do seu relacionamento, fisicamente você não se sente bem, não se sente feliz, baixa autoestima, pode acreditar que você tem alguma coisinha para resolver aí dentro de você. Então, se alguma coisa não flui, existe um motivo para que isso aconteça para essas pessoas. Né? E pode ficar aí a pergunta para você, o que é ser homem para você? Exato. E Marcelo, o que é ser homem para você? É ser eu mesmo. De maneira prática, quem eu sou, fazendo o que eu gosto, vivendo o que tem sentido para mim, respeitando as minas emoções. E eu vejo que isso demorou muito para chegar nesse ponto. Então, eu vejo o quanto eu não aprendi
a ser quem eu sou hoje, o quanto eu fui tendo que desenvolver. E antigamente, o que você achava que era ser homem? O que tem que trabalhar, o que tem que ganhar dinheiro, o que nem se falou, tem que pegar todo a mundo, mulher, tem que ser o melhor, tem que me sobressair aos outros, e não. É entender que assim, eu posso me juntar de homens saudáveis para crescer mais, para ampliar mais, e não competir para ver quem é melhor, quem ganha mais. Então, ficar feliz com as conquistas dos outros e não falar, pô, não, mas eu preciso ter mais, E nisso, você fica girando em volta do ego, e é o que muitos fazem. E aí, nisso, não aproveitam a vida, não aproveitam a relação, não cuidam bem da família. E é o que eu falo, tem que estar tudo integrado para funcionar bem, para você viver bem. E aí você não, como é que fala? Que nem você falou, estatisticamente o homem morre muito mais cedo. Aparece menos, por quê? Porque eu acho que tinha que realmente aparecer mais. Aparece muito lá. É o homem que mata, é o que estupra, é o que faz isso, que faz aquilo, tá? Mas fala, mas o homem que faz tanta coisa boa também, por que não fala bem do homem também? Eu acho que o homem está precisando de um pouco mais disso também. É verdade. Legal. Marcelo, para as pessoas que estão nos assistindo agora, seja no YouTube ou nos ouvindo em alguma outra plataforma de streaming, o que você poderia dizer para aquela pessoa que talvez já tentou buscar se resolver, se entender, se conhecer através de algum método e percebe que não está tendo resultado naquilo que ela gostaria? O que você pode sugerir para essa pessoa hoje? Que ela não deixe de buscar, que ela continue buscando e não se limita a buscar só em uma questão. A buscar que nem, vou só buscar dentro do que é científico. Não, vou buscar dentro do que eu vou pesquisar, vou conversar com as pessoas que eu conheço, vou ver o que tá trazendo resultado aqui para as pessoas aqui ao meu redor. E ter essa curiosidade, não se acomodar. Buscar e assim, tem excelentes profissionais, tem muita gente que está se buscando também cada vez mais, mas para não acomodar. Legal. Não acomodar porque eu acho que assim... A gente tentar encaixar e ficar buscando a resposta dentro só de um quadrado, às vezes não vem. A gente tem uma coisa que a gente gosta muito de dizer, é que a vida ela não para, né? Porque o tempo não para. Então, se a vida é sempre para frente, como a Érica diz, e você não vê a sua vida fluindo, quer dizer que a vida está indo e você ficou no meio do caminho. Né? E o que está te prendendo lá atrás? Qual é a bola de ferro no teu pé que você precisa avaliar para simplesmente te desbloquear, continuar seguindo o trajeto junto com a vida? Em cima disso que você falou, uma coisa que até o Bruno brinca comigo, eu sempre falo de organizar. Mas eu falo para ele, o quanto mais a gente organiza a nossa vida, quanto mais a gente organiza, a gente aprofunda nos nossos processos, a gente vive com mais qualidade também. Porque entender que assim, o quanto mais eu me aprofundo nas minhas questões, melhor eu vivo. Porque eu deixo de repetir conflito, eu deixo de viver sofrendo, eu deixo de viver angustiado para viver com qualidade. Então é isso que eu sugiro para as pessoas, para ela buscar tratar suas emoções. Porque nem sempre a gente vem com um padrão que é saudável. E tratando as emoções, que nem as pessoas falam, tem que controlar. Não, a emoção a gente não controla, a gente trata. E tratando as emoções para a gente viver de uma maneira mais saudável. E quanto mais a gente aprofunda em nós mesmos, mais saudável a gente fica. Porque estar vivo é um grande processo de evolução. Então, quanto mais a gente avança nesse processo, melhor a gente vive nele também. Show de bola. Muito bom. Marcelo, para as pessoas que estão agora aqui nos assistindo e nos ouvindo, e se elas querem entender ou conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, onde elas podem te encontrar hoje? No meu Instagram. Tá lá como ilimitadamente ou como Marcelo Smirril, ou se você puder depois vamos colocar aqui abaixo na tela o Instagram do Marcelo para facilitar, que ele tem um sobrenome gringo meio complexo de soletrar, mas a gente vai pôr aqui embaixo, então. Show de bola. Então, as pessoas que querem entender e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, no Instagram. Isso, no Instagram. Tem lá meu telefone, meu endereço, tem lá várias informações lá. Para entrar em contato comigo também. Muito bom, muito bom. Pessoal, para você que nos assistiu até aqui, compartilhe o seu insight, a sua ideia, a sua reflexão em relação a esse bate-papo tão legal que a gente teve. Para você que está nos ouvindo, continue firme e forte nos seguindo, porque toda semana a gente busca trazer uma pessoa diferente, uma pessoa com uma jornada tão legal quanto a do Marcelo para agregar na tua vida e fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Falamos hoje com o Marcelo Smirril. Meu querido, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Satisfação gigantesca. E nos encontramos, então, no próximo episódio.
Valeu! Valeu!